Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, Desprotegidos. Motoristas que trabalham com aplicativos de transportes protestam por mais segurança. Carreata e caminhada acontecem após 2 mortes de trabalhadores do setor. Violência no Vale dos Sinos. Instrutor de autoescola é baleado em assalto durante aula de direção. Cuidado, bandidos à solta. Nenhum dos 19 detentos que fugiram de presídios no final de semana foi recapturado. No futebol, Débora de Oliveira comenta o início do gauchão e a grave lesão de Matheus Galdesani no Inter. E ainda, protejam as crianças. Estudo norte-americano comprova que muita exposição a telas de computadores e celulares prejudica o desenvolvimento infantil. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Motoristas de aplicativos cruzaram os braços durante todo o dia no Rio Grande do Sul. A paralisação pede mais segurança, já que desde o início do ano ocorreram 2 mortes e uma tentativa de homicídio deles. A mobilização começou no início da manhã. Os motoristas se reuniram no Largo Zumbi dos Palmares, no centro de Porto Alegre. Nos carros, mensagens de luto e pedidos de segurança. A categoria cobra mais rigor no cadastro das empresas de aplicativos. Mais rigoroso, sim. E isso não só para o motorista, isso não é segurança só para o motorista, isso é segurança para a população. A carreata percorreu a cidade de norte a sul e terminou no estádio Beira-Rio. O protesto continuou à tarde com uma caminhada. Eu quero trabalhar com a certeza de voltar. Nós queremos que a nossa vida seja respeitada, porque a nossa vida não é mercadoria. A manifestação seguiu até o prédio onde fica a sede da empresa de aplicativo aqui em Porto Alegre. Os manifestantes protestaram em frente ao local. Desenhos no asfalto simbolizavam as vítimas. As marcas no braço esquerdo e no abdômen são de golpes de faca. 2 semanas atrás, Leandro escapou de uma tentativa de assalto. Eu entrei em luta corporal com ele e acabei sendo lesado com 2 facadas, né? Poderia ter sido mais um colega aí no chão ali desenhado, né? Desde o início do ano, 3 motoristas de aplicativos foram vítimas de violência no Rio Grande do Sul. 2 morreram. Na semana passada, Antônio Everton Pereira, de 21 anos, foi assassinado com um tiro na nuca enquanto fazia uma corrida na região metropolitana de Porto Alegre. No início de janeiro, policiais prenderam 2 homens em Laguna, no litoral de Santa Catarina. Eles levaram os agentes até o local onde enterraram o corpo de Paulo Júnior da Costa, de 22 anos. O jovem estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, quando atendeu uma corrida na zona norte de Porto Alegre. O Paulo Júnior Costa, hoje o meu filho, ele está aqui presente junto, porque a gente quer mais segurança, a gente quer justiça, porque não vai ficar em vão a morte do meu filho. Em nota, a empresa 99 Pop lamenta os casos de violência e se solidariza com as vítimas. Também destaca que montou um grupo para tratar da questão da segurança. Entre as medidas adotadas estão treinamentos com condutores, câmeras nos veículos e identificação do perfil das chamadas. A empresa Uber afirma que implantou o sistema para bloquear viagens consideradas arriscadas e um botão para acionar a polícia em situações de risco. A empresa também criou um centro para tratar desse tipo de ocorrência. Motorista de caminhonete perde controle e bate contra uma rotatória em Nova Prata. As informações e imagens direto da redação com Luciane Coman. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Olha, 3 pessoas ficaram feridas nesse acidente. O flagrante que a gente vê aí, ó, mostra o carro vindo em alta velocidade e se chocando ali contra a rotatória. Essa rótula fica bem ali na Avenida Fernando Lusato com a Flores da Cunha, no centro de Nova Prata. Esse acidente aconteceu ontem por volta das 6h30 da tarde, foi um choque bem violento. O motorista e os passageiros tiveram ferimentos leves, foram encaminhados para o hospital. O condutor prestou depoimento à polícia hoje à tarde e disse que comprou recentemente esse carro, que ele é automático, não está acostumado, e aí perdeu o controle do veículo. Ele deve ser indiciado por direção perigosa, Felipe. Quando não é para acontecer a tragédia, não acontece. É o fino que ele tirou do carro branco ali, ó. Exatamente. Olha ali.
Olha, ele podia ter pego o carro branco, aquele jogado pro alto também. Olha. E mais um caso de um motorista com carro automático e que quase aí resulta numa tragédia. Essa é outra situação. Bom, Lu, uma situação preocupante. Seguem as buscas aos 17 detentos que escaparam de penitenciária em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Ninguém voltou ainda para trás das grades, né, Lu? Como é que tá essa situação? Por livre e espontânea vontade é que não vai ser, né, Felipe? Não, imagino que não. Isso aí aconteceu por volta das 4 da manhã de sábado. Bem no início da imagem a gente viu ali uma caminhonete derrubando um dos portões e liberando a saída dos homens. Os detentos já esperavam o resgate no pátio interno. 2 carros foram roubados para ajudar nessa fuga em massa. Segundo o Sindicato dos Servidores Penitenciários, tinha 8 agentes fazendo a guarda de 755 apenados, mais que o dobro da capacidade do presídio lá de Passo Fundo. Do lado externo, somente 2 policiais militares faziam a guarda, né, em uma das 4 guaritas. A SUSEP agora abriu uma sindicância interna para apurar esse ataque e não foi apenas essa fuga. Nessa aí foram 17 presos que fugiram. Teve uma outra na sexta-feira em que 2 detentos fugiram do presídio de Itaqui, lá no oeste, mas aí foi por um buraco no muro externo. E como você disse, até agora ninguém foi recapturado, né, Felipe? Agora a gente fica bem claro na imagem, até essa imagem, ó, o que é a pouca segurança do local, né? Exatamente. A caminhoneta se choca, abre, o pessoal, olha, estava tudo combinado, saíram ali, ó, bum, sai todo mundo correndo. Por quê? Porque esse portão não ia resistir a uma batida de uma caminhonete, simples assim. E não tinha nada antes, nenhuma barreira antes para impedir que algo tão simples assim acontecesse. E os presos no pátio interno às 4 da manhã? Tudo prontinho, né? Tudo prontinho ali, ó. Olha a correria, tudo pronto. Escorregou ali ainda. A polícia prendeu o homem suspeito de matar 4 pessoas da mesma família em Triunfo, na região metropolitana de Porto Alegre. Lu. Caso que a gente mostrou semana passada, né, Felipe? Esse aí é o Deuclides da Silva, de 45 anos. Ele estava escondido na casa de parentes, na cidade vizinha, lá em Montenegro. Ele foi preso na tarde de sábado. Lembrando que ele matou a facadas a vizinha e 3 filhos na quarta-feira. O motivo seria desavenças em função do som alto. Um adolescente e 2 crianças conseguiram fugir aí desse ataque de fúria e ele disse para a polícia que se sentia ameaçado e perseguido pela família. Felipe. Eu espero que ele passe um bom tempo atrás das grades com uma pena bem dura. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre segurança, porque um instrutor de autoescola foi baleado hoje. Ele estava em meio a uma aula quando foi surpreendido por 2 assaltantes. Já já a gente conta essa história. A hora dela. Débora de Oliveira, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Felipe, obrigada, boa semana para todo mundo. A semana não começa boa para os colorados, né? Principalmente para o Matheus Galdesani. É difícil o sobrenome dele, mas mais difícil ainda é o torcedor entender essa notícia, né? O jogador foi apresentado no sábado, né? Na sexta-feira, na verdade. 3 dias depois, quando seria a apresentação oficial, se machucou sozinho no treinamento hoje pela manhã. Foi para o hospital fazer exames médicos, né? E aí veio a pior notícia. Rompeu o ligamento do joelho, vai ter que passar por cirurgia. 7 meses de recuperação, Felipe, e 1 ano praticamente perdido, né, para o Matheus. Porque realmente é uma lesão grave e uma infelicidade desse jogador que chegava aí como uma promessa. Muita gente depositando uma confiança, uma promessa nele, né? Porque é um jogador bom de bola, fez um excelente ano passado e o Inter fez uma aposta boa nele. Uma aposta principalmente de renovação no meio-campo, né? Muito se especula da saída do Rodrigo Dourado, né? Isso. O Inter tem o Edenilson, tem o próprio Patrick, que utiliza bastante na função, mas já queria trabalhar com o Matheus essa substituição do Dourado, né? Uma alternativa no time para que ele, até a metade do ano, se tornasse titular. Então, essa infelicidade aí. Amanhã chega Trellis. Amanhã chega ele. Na verdade, a gente está esperando o Inter oficializar essa informação, né? Que já está acertado. O jogador que se despediu com o São Paulo lá na Florida Cup nesse final de semana e chega aí para reforçar o ataque.
Muita expectativa também. Sobre o Grêmio, o Renato vai de time titular na estreia do Gauchão contra o Noia. Sabe que ficou com medo, né? Ficou com medo do Bolívar, que é o meu treinador, né? O Grêmio ia usar o time de transição, mas daí o Renato viu que o adversário tá aí, ó, nos trinques, se preparando para o estadual. E aí, ó, já movimentou o elenco, vai utilizar grupo principal numa mescla dos jogadores reservas, né? Os suplentes, como a gente chama, com os meninos da transição para evitar o que aconteceu no ano passado, principalmente, que o Grêmio começou a competição com o time de transição, passou um sufoco e depois teve que correr atrás do prejuízo. Camp Noia, então. Camp Noia, domingo, 5 da tarde. Gauchão que inicia sábado, 7 da noite. Lá em Caxias do Sul, com o Brasil de Pelotas e Caxias se enfrentando. Um bom gauchão para todos nós. Você volta, Débora? Volto sempre em nome de Rede H Farma de Farmácias. Cuida com o coração. Atenção, pais e crianças que estão assistindo a segunda edição. Um estudo norte-americano comprova o que muitos de nós já sabíamos. A exposição excessiva à tela de computadores e celulares pode atrapalhar o desenvolvimento infantil. Televisão desligada e celulares sobre a mesa. Os equipamentos ficam bem longe da pequena Lívia. Com 1 ano e 3 meses, ela é quase uma raridade. Não assiste à TV e nem tem acesso a aparelhos eletrônicos. A mãe é psicóloga e pesquisou sobre o prejuízo que este contato pode trazer. No lugar de jogos, desenhos, vídeos e filmes, a Lívia passa os dias fazendo o que toda criança deveria fazer: brincando. E uma das habilidades que ela acabou desenvolvendo foi a questão da interação. Há pouco ela estava aqui oferecendo o caderno, né, Lívia? Ó, agora de novo, para eu desenhar. Tem o giz de cera? Deixa eu ver, cadê o giz? Ó, tá aqui. Então tá, vou desenhar para a Lívia. Ó, fiz aqui um coração. Tá bom? Ela tem uma sociabilidade maior do que a maior parte das crianças, assim. Então ela chega, ela brinca, ela propõe, né? E isso para nós é o principal ganho, assim, né? A Fabiana tem razão em se preocupar. Um estudo com 11 mil crianças, realizado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, divulgado pela rede de TV americana CBS, mostra que a exposição excessiva a aparelhos eletrônicos afeta o cérebro. Exames de ressonância mostraram sinais de atrofia da parte do cérebro responsável pela visão, audição, tato, olfato e paladar. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que crianças abaixo de 2 anos fiquem longe dos aparelhos eletrônicos. E seja mais evitado ainda 1 a 2 horas antes de dormir. Que essa exposição não seja feita para essas crianças, porque isso pode vir a atrapalhar o sono dessas crianças e, consequentemente, o seu desenvolvimento e o seu comportamento diário. O estudo norte-americano identificou ainda que as crianças que passaram mais de 2 horas por dia expostas às telas apresentaram resultados piores em testes de linguagem e raciocínio. Comparado às crianças que têm mais exposição a aparelhos eletrônicos com as que menos foram expostas, essas crianças que têm mais contatos com outras crianças, que brincam mais ao ar livre, realizam mais atividade física, essas crianças têm melhores habilidades motoras, melhoras na motricidade grosseira, na motricidade fina, na interação social. Isso que é basicamente o que ela necessita para a sua vida. A Fabiana admite que não é fácil, mas vale a pena. A gente entende que dá muito trabalho, né? Então, eu sempre digo, não faça um julgamento aos pais que não conseguem fazer desse modo, mas certamente vale a pena o investimento. Parabéns a Fabiana. Pais, comprem essa briga, é o futuro dos seus filhos que está em jogo. E não esqueça que, além dessas questões mostradas nessa reportagem, tem ainda a questão da visão que nós já mostramos em uma reportagem anterior. Veja daqui a pouco, bombeiros confirmam terceira morte devido aos temporais no Rio Grande do Sul. A previsão do tempo não é nada animadora para as principais cidades atingidas. E ainda, instrutor de autoescola é baleado em assalto no Vale dos Sinos. Em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe.
E Senac, educação profissional mudando vidas. Dois assaltantes balearam um instrutor de centro de formação de condutores. O crime aconteceu durante uma aula de direção. Luciane Coleman, das informações a respeito de mais esse caso de violência. Pois é, olha só, Felipe, aí nas imagens das câmeras de segurança, a gente vê a dupla se aproximando, indo direto para a janela e após alguns segundos ali de discussão, um deles acaba disparando a arma e aí eles saem, né, fogem na disparada. A vítima de 24 anos estava ali na carona, onde normalmente fica o professor, né? Foi atingida no abdômen e precisou passar por uma cirurgia lá no Hospital Centenário. Né? Ele está em estado grave, é a última informação que nós temos. A aluna que estava na direção não ficou ferida. Os ladrões levaram celulares e alguns pertences, mas ainda não foram localizados. O caso aconteceu hoje à tarde, na Rua da Justiça, local conhecido pela prática, né? Pelas aulas de baliza dos alunos de autoescolas lá em São Leopoldo. E olha só que horror, né? Alguns segundos ali... Né? Covardes, né? Estavam armados, cometeram o crime de forma covarde. Numa aula de autoescola, nem mais isso se pode fazer, Felipe. Exatamente. Pelo amor de Deus. Bom, Lu, infelizmente já são 3 mortes em consequência das chuvas no Rio Grande do Sul. Pois é, Felipe, e o último caso aconteceu em Boa Vista, Santana da Boa Vista, na região central do estado. Luiz Paraguaçu de Oliveira, de 54 anos, ele tentou atravessar de moto um riacho lá perto de uma estrada e acabou sendo arrastado pelas águas. O corpo foi encontrado hoje pela manhã dentro do riacho. Já em Alegrete, os bombeiros localizaram o corpo do homem que foi levado pela correnteza no Parque Rui Ramos, isso na sexta-feira. Ele foi identificado como Jorge Antônio Medieta, de 61 anos. Segundo o último boletim da Defesa Civil, Felipe, já são quase 5.000 pessoas fora de casa por causa das enchentes. Quem quiser ajudar, né, as doações são bem-vindas. As maiores demandas são roupas, calçados, produtos de higiene pessoal, limpeza. O telefone da central é 3288-6781. Mas também é possível levar as doações ali na Borges de Medeiros, 1501, no Centro Administrativo. Centro Administrativo, né? Exatamente, aqui todo mundo conhece, só chegar lá, pedir a central de doações. Elas são bem-vindas, é muita gente necessitada. É a hora da solidariedade, o Rio Grande do Sul tem sido sempre grande nessa hora. Pois é, Felipe. E olha, as notícias aí do tempo não são animadoras para aquela região. Vamos dar uma olhadinha aí no mapa, viu? Nas próximas horas, a gente tem risco de temporais no oeste e na metade sul. Amanhã, a pressão atmosférica vai estar muito baixa, o que favorece novamente a formação de tempestades ali na mesma região, que já está extremamente afetada, né, por causa das cheias dos rios. Nas outras áreas, o sol aparece e volta o calorão que a gente sentiu aqui hoje, né? Máxima de 29 graus lá em Torres, onde você estava na sexta. Em Porto Alegre, o sol predomina, risco de pancadas de chuva mais fortes no fim da tarde, bem coisa de verão. E aí, nos próximos dias, segue alerta de chuva na fronteira oeste e por aqui, Felipe, muito calor e sempre alguma instabilidade, pode ter alguma pancada mais forte, mas bem típico do verão. Bom, portanto é o seguinte, calor e chuva. É isso aí que está marcando aí os mapas. E lá na fronteira oeste, mais risco aí de temporais. Obrigado a você, até amanhã. Até amanhã. Outras notícias locais às 11h40 com o Marcelo Coelho. Na sequência, Débora de Oliveira. Fique agora com o SBT Brasil. Até amanhã. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Rede Clipe. Simplifique, é Clipe. E Senac, educação profissional mudando vidas.